Bom, a gente está na nossa hora. A gente vai começar. A gente quer ver se alguém quer fazer a prece para a gente. Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Eu faço, já vai se tornar hábito fazer a prece Então inicial. tá, vamos lá, Vera, por favor. Querido Deus e Pai, agradecemos primeiramente pelo dia de hoje, pela vida, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por todas as bênçãos que o Senhor derramou nesse dia. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma aula, mais um aprendizado, mais um grãozinho de aprendizado na nossa vida. Que nós realmente saibamos aproveitar isso, que nós saibamos compreender o que os bons espíritos vão nos inspirar nessa noite, através dos professores. Que nós saibamos compreender e usar na nossa vida, né? Abençoa esse estudo e abençoa a todos os presentes que estão aqui nessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Só lembrando, gente, quando essas nossas aulas, nossos amigos espirituais, né, nossos anjos da guarda, os responsáveis pelo nosso trabalho já estão presentes, muitas vezes na nossa casa, né, aqueles que convivem conosco, ficam também assistindo aula, né? Então, é bom a gente vibrar nesse momento, é um momento de uma limpeza espiritual, como se fosse um culto no lar, né? Conjunto, todos nós, né? Então, é muito bom isso, traz essa harmonia para o nosso lar. Por isso que é bom deixar uma jarrinha de água, né? Que já vai fluidificando para todos nós e para os nossos familiares. Bom, chegou agora a Heredi Maria. Boa noite, Boa Heredi. noite. Nós já fizemos a prece, então a gente vai dar o start aqui. Né? Bom, gente, vamos lá. A gente está hoje aqui na nossa aula 7, e hoje a gente vai ter uma aula conjunta aqui, né? Tem umas páginas aqui do livro que eu marquei, a Grace vai estar lendo, vai estar falando alguma coisa para a gente aqui. Aula número 7. E hoje, a aula número 7, ela entra no item 2. Vocês sabem que nós fizemos um plano de trabalhar com 3 itens, conforme está aí, né? O item 1, introdução, aproximadamente 8 aulas, nós gastamos 6. O item 2 também aproximadamente 8 aulas. O item 1 foi introdução. Como será o planeta de regeneração? É agora que a gente começa. E o último item é o mais longo de todos, tem uma previsão de 20 aulas mais ou menos, que é o nosso papel na transição. O nosso papel na transição vai tratar de quê? Vai tratar da transformação moral, vai tratar da reforma íntima, vai tratar do que somos nós, de fato, qual a composição de ser humano, vai falar da nossa mente, dos pensamentos, vai falar das emoções, vai falar da consciência, o desenvolvimento da consciência. Então, coisas que são importantes, que, em geral, as pessoas não estudam, não se preocupam, a não ser que seja muito específico daquela área. Mas a gente vai trazer aqui algumas informações interessantes. Tá? Então, dentro do item 1, que nós falamos ali, que nós terminamos na semana passada, nós falamos disso aqui. O que foi o item 1? Foi a introdução. Então, a gente fez uma breve apresentação do curso, que a gente falou o que era o item 1, item 2, item 3. A Grace falou de um tema de abertura que era gratidão, e também falou do ainda dá tempo. Né? Eu estou passando isso, e se alguma pessoa ficou com dúvida, é só voltar lá nas aulas gravadas, rever, que fica mais tranquilo. Tá? Principais dúvidas sobre a transição, nós elencamos algumas dúvidas, algumas foram passadas pelo WhatsApp, a gente falou. Passamos uma tabela de vídeos para vocês, e nessa tabela nós já passamos um dever de casa na outra aula, que precisava ser visto o vídeo sobre educação, e eles são 3 vídeos. Né? Fizemos um passeio inicial pelos livros da trilogia, então pegamos o livro Futuro Espiritual da Terra, Checkmate nas Sombras e a Decisão, e demos uma corrida rápida para a gente entender mais ou menos o que são os livros. Nós falamos também sobre o porquê da transição planetária, né? Porque a gente entende, nós que somos espíritos, nós entendemos, por exemplo, a lei de ação e reação ao karma. A gente sabe por quê. A gente já estudou isso muito, todos nós já estudamos isso muito, a gente sabe. Mas e a transição? Tem um porquê? Tem. E a gente explicou isso através do que a gente chama das equações divinas. Né?
Depois nós falamos sobre o sermão profético, ou o sermão do Apocalipse, né? Mas o correto é o sermão profético de Jesus, onde ele vai falar dos momentos de transição que nós iríamos estar passando, e a gente vai lendo os 7 itens desse sermão profético, a gente 7 ou 6, por aí. A gente percebe que quase todos eles já se cumpriram, e tem um que está andando e um outro também que está andando. Quer dizer, os últimos 2, eles estão em movimento de execução, vamos dizer assim, estão acontecendo. E falamos também da doutrina espírita nos livros fundamentais, quando fala da transição com detalhes. Inclusive, o Maurício acabou de falar, os capítulos que eu passei para vocês, ele chegou a dar uma olhada, ele leu, e ele achou interessante, porque lá tem mais detalhe, a gente não pode fazer, a gente até pode, mas não é o objetivo desse trabalho entrar em detalhes. A gente tem os livros, a gente não está abrindo livro por livro estudando, isso aí levaria muito tempo. Então, a gente está fazendo resumos, a gente está indicando, está falando aqui, está falando ali, e eu achei que o mais importante agora seria dar exatamente essa base, mostrando que lá no Evangelho, lá na Gênesis, lá no Livro dos Espíritos, falam desse assunto. E se você pegar o próprio Evangelho, que não são aquelas explicações, Maurício, que a gente leu, mas se você pegar algumas parábolas de Jesus, na medida que você vai estudando a transição planetária, a Grace acabou de falar isso aqui, e a gente vai entendendo, a gente às vezes lê uma parábola de Jesus que a gente já viu muitas vezes e olha aqui e fala, nossa, mas aqui está claro que está falando de um processo de transição, de um processo de mudança, de transformação do planeta. Isso vai se encaixando, isso é automático. Vocês vão perceber isso aí. E mostramos, falamos bastante sobre a geração nova na Gênesis, explicando o que era. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Não. Mas eu esqueci de colocar aqui, que é o importante, mas a gente falou do quem vai e quem fica. Né? Eu acho que eu não coloquei isso aqui, deixa eu ver. Eu não coloquei. Nós colocamos os 7 itens que definem os princípios, ou os pontos de corte que definem quem fica no planeta de regeneração, que é o caso da Terra, ou quem não fica, quem iria ser levado para o recomeço. Ou seja, é como se voltasse no passado para recomeçar um processo. E isso é muito interessante, eu falei isso aqui, mas eu quero reforçar. Quando a gente fala assim, algumas pessoas podem entender, não, mas a pessoa, vamos imaginar, muitos espíritos estão aqui encarnados e desencarnados, dos 2 lados, e chegaram nesse nível que nós estamos, junto com todo mundo, todos nós, e por que alguns vão voltar lá para o começo de um planeta de expiação e provas, lá quase no âmago da caverna, sei lá, coisas parecidas? Isso não é um retrocesso? Aí eu expliquei, não é, porque esses espíritos chegaram até aqui, mas eles vêm causando problema, até aqui vem causando problema, porque eles não pertencem a esse nível que nós estamos. Né? Nós, que eu estou dizendo, todos aqueles que vão passar por um planeta de regeneração, esses espíritos merecem, porque cumpriram, vamos dizer assim, tudo que precisava cumprir de um planeta de expiação e provas. Mas e quem não cumpriu a tarefa de planeta de expiação e provas, não pode ir para a regeneração e não pode ficar aqui, porque não tem como ficar aqui, vai para um outro planeta, onde está começando de novo, é como se você voltasse e repetisse um ano escolar. Você está no 3º ano, passou para o 4º ano, os outros passaram e alguns não passaram. Eles não ficam ali no 3º ano, no último momento, eles voltam no começo, tem que refazer para amadurecer, para aprender e ter a capacidade de pleitear uma vaga, né, no 4º ano, aqui no caso de um planeta de regeneração. Esse conceito é muito importante a gente compreender. Tá? E a geração nova da Gênesis, que nós falamos em detalhe, mas quem tiver... e vou dizer, gente, para vocês devem saber disso, esses livros, se você não os tem, você pode entrar no Google, todos os livros da Federação estão em PDF gratuito. Você entra lá, Livro dos Espíritos PDF. O primeiro site que abre normalmente é da FEB. Você abre ali, ele te baixa, você pode baixar o livro e ter ele em PDF. E eu tenho os livros em papel, mas eu baixo tudo em PDF, para pesquisa é muito mais fácil. Você quer fazer uma palestra, você vai no PDF, você dá um Ctrl F lá e pesquisa a palavra, ele já vai direto onde você quer. É muito mais fácil trabalhar. Ok, então hoje
Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, uma dúvida ou uma colocação sobre isso que nós falamos aqui na introdução, esses itens? Alguém tem alguma dúvida disso? A gente vai depois passar um pouco para frente. Hoje, então, a gente vai para o item 2. Né? Então, a gente tem o item 1, 2 e 3. Vamos para o item 2. Item 2, que a gente chama de 2A, é o novo planeta e as mudanças principais. O que nós vamos falar nesse item 2 aqui? Lembrando que é mais ou menos 6 a 8 aulas. Isso significa mais ou menos 2 meses, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas normalmente nessa faixa. O primeiro também estava previsto 2 meses, a gente fez um pouquinho menos. Então, a gente vai falar o novo planeta. Quando a gente fala o novo planeta, não é o planeta para onde as pessoas estão indo, é o planeta novo Terra, o novo planeta Terra. E a gente fala novo por quê? Gente, vocês vão ouvir muito assim, olha, a gente vai para o planeta, ficar no planeta de regeneração, mas o planeta não muda, são as pessoas. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou explicar. Vocês imaginam quantas pessoas agridem o meio ambiente no planeta? Vocês imaginam quantas pessoas destroem esse planeta? Eu já falei isso, mas só para a gente entender, existe um estudo científico que mede a quantidade de recursos que o planeta gera e a quantidade de recursos que o ser humano que está nesse planeta consome. A coisa nos últimos 10, 15 anos vem se alarmando de uma forma tal que o que você pensa assim, olha, se o planeta gera 70, um número qualquer, 70 recursos no ano, as pessoas que estão lá deveriam consumir 70 recursos, ou talvez um pouquinho menos. É isso que a gente imagina. Nós estamos vivendo na pior fase, onde nós estamos consumindo tudo que o planeta gera em meio ano. Então, ele gera em um ano, a gente em meio ano já consome, já está devendo. Então, olha a situação. Isso significa degradação, desperdício enorme. A gente, às vezes, hoje entrou no elevador, eu e a Grace, né, e entrou uma senhora com um monte de saquinho de lixo, né, que a gente leva para jogar lá no prédio lá embaixo. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, todo mundo desce com 3, 4 coisas de lixo, cheio de principalmente descartáveis. Esse é um problema. Coisas que, num planeta um pouco mais evoluído, tem que mudar. Então, a questão de desmatamento irregular, poluição dos rios, todo esse processo de meio ambiente, ele vai mudar. E se vai mudar, quem vai agradecer? O próprio planeta, a gente sabe disso. Nós sabemos, se não sabemos, precisamos estudar um pouco sobre isso, não é estudar muito. Alguns documentários, algumas curiosidades você já pega, que existem ciclos, né? A reencarnação é um ciclo, a lei do karma é um ciclo, né? A própria transição planetária é um ciclo. Todo o nosso meio ambiente tem ciclos de restauração, de destruição, de recomposição, transformação, tudo isso são ciclos. Mas então, né, nas equações divinas nós falamos, quando o homem entra na equação, ele distorce as coisas e ele destrói o meio ambiente, a gente sabe disso, e causa problemas. Mas é aquela velha história, quem está destruindo e quem está causando problema, acha que ele não é impactado, então não importa. Só que a pessoa não tem a noção que é aquela pessoa que tem um carro, está dirigindo, come alguma coisa, bebe um refrigerante e joga no lixo. Ele joga na estrada, ele foi embora, o lixo ficou para trás. Para ele, ficou lá para trás. Não, é no planeta. O planeta não é lixão. Então, eu estou falando tudo isso, que todo mundo já sabe, mas que realmente o planeta também vai mudar. Vai ser um planeta mais bonito, mais bem tratado, mais bem cuidado. Então, quando as pessoas falam, é o novo planeta, mas é porque as pessoas vão mudar. O planeta não. Não, o planeta vai receber impacto. Um impacto forte, porque a crueldade, a maldade, quando a gente fala, não é só com o ser humano, é com os animais, né? Não estamos falando aqui de comer ou não comer carne, isso é outra história, viu, Vera? Não estou colocando isso aqui, não. A crueldade de maltratar os animais, a crueldade de maltratar o meio ambiente, esse tipo de coisa não vai ser aceito.
Então, esse tipo de coisa. Agora a gente vai errar, vai fazer algumas besteiras, ok, mas esse tipo de coisa no meio ambiente muda, porque uma coisa bonita é que a natureza... Gente, eu não sei se vocês já viram uns documentários até antigos, mas eles continuam saindo, que fala assim, o planeta Terra é 10 mil anos sem o homem. O planeta Terra, 100 mil anos sem o homem. 1 milhão de anos. Vocês já devem ter visto isso. E vocês devem ter percebido que você tem um prédio, uma cidade, mas em questão assim de séculos, e às vezes um milênio, a vegetação já toma conta. Ela recompõe. Ela recompõe. Se não tiver veneno, se não tiver, né, uma coisa... Até lá em Chernobyl, recentemente eles filmaram, existe muitas vegetações recompondo tudo. Então, a natureza tem muito poder, né? Tem muito poder de reconstrução. Então, pode ter certeza. O planeta de regeneração, também o planeta físico, será modificado aos poucos, se tornará um lugar que já é bonito, mas mais bem tratado. Ok, então vamos lá. Então, um novo planeta, porque vai ser um planeta melhor. E as mudanças principais, quer dizer, quais as coisas que vão modificar? Aí ele vai situar alguns pontos: tecnologia, educação, as instituições religiosas, coisas importantes, a família. Alguns pontos importantes, a gente não pegou todos, pegou alguns, que a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. Então, vamos nós. Então, qual é o objetivo desse item 2? É conhecer as mudanças principais no planeta, de uma maneira que todos participem, discutam, né, as dúvidas, pontos de vista, ou seja, e faça o trabalho dessa classe, que vai ter algum. Então, é muito importante essa participação. E nós queremos chegar aonde? Que a gente tenha um conhecimento satisfatório disso, que a gente termine esse material 2 e fala, olha, eu estou entendendo melhor o processo. É isso, é basicamente isso aqui. Ok. Então, a gente vai trabalhar assim. A gente coloca o item, que nós vamos falar sobre ele resumidamente. A gente vai falar onde é o capítulo, onde é a página. Tá? E todos eles aqui, como será o planeta. Tá? Que esse é o objetivo do item 2A. Então, começa assim. É a página 23, no capítulo 1. A gente não pegou todo o material, a gente não vai ler essa página. Tem algumas que a Grace vai ler para a gente aqui. Esse aqui a gente quer fazer só um resumo, porque ele fala de algumas coisas muito importantes. Então, começa assim. A Assembleia de Ouvintes era um dos cenários bucólicos e resplandecentes. Dando início aos trabalhos, o mentor, Albério, proferiu em um tom firme e profundo. Então, Albério vai falar numa assembleia. O nascimento de uma consciência renovada está sendo implementada em todos os espíritos que estagiam na Terra sob o amparo do Cristo. O planeta precisa fechar as portas para a inferioridade que ainda influencia a vida humana. Pois muitos se encontram distraídos para a realidade mortal que lhes aguarda além túmulo. Entidades experientes e esclarecidas nasceram e continuam a nascer em todos os continentes, para lançar as sementes do despertar espiritual da humanidade, e também para fazer com que os homens busquem com mais intensidade a origem divina que permanece adormecida dentro deles. Então, vocês viram que eu marquei aqui em vermelho? Ele está falando de consciência. Tá? Consciência é um assunto lá do item 3, que a gente vai entrar em detalhe. A evolução da consciência, o despertar de consciência é uma coisa importante a gente falar. Mas ele está dizendo assim, está nascendo uma nova consciência. E é verdade. Essa nova consciência é daquelas pessoas que percebem que nós estamos passando por um processo de mudança. Nem necessariamente, não é só espírita que sabe da transição. Pessoas que estão em outras religiões que percebem que o mundo está passando por um processo caótico porque algo vai acontecer e mudanças vão acontecer. Isso é o nascimento de uma nova consciência, né? Uma nova consciência. E ele fala, olha, o planeta, como se fosse assim, o fechar de porta, vai fechar as portas para alguns tipos de problemas, de inferioridades, de vícios, que nós já mostramos lá naqueles 7 itens, quais são, né? A gente já mostrou que
espíritos do mal não tocados pelo bem. Lembra disso, né? São as inferioridades que não conseguem migrar, ficar num planeta de regeneração, tá? E fala, esses espíritos estão distraídos, eles estão voados, eles são cruéis, são maus, não foram tocados pelo bem, e eles não estão nem preocupados com a imortalidade, eles estão preocupados com o dia a dia e salvos quem puder. Mas ele diz, entidades experientes e esclarecidas estão nascendo e vão continuar a nascer em todos os continentes. A gente falou disso, não falou? A gente disse que tem centenas de milhares de espíritos, que é a geração nova, além de espíritos de um nível melhor, que também estão encarnando, missionários que a gente sabe aí, da própria doutrina espírita, e outros mais que a gente não tem informação, estão renascendo aí algumas décadas e continuam nascendo, para fazer o quê? Eles estão lançando sementes. Que sementes que é esse? É do despertamento de consciência. É a busca do espiritual. E é claro que a gente observa o mundo e a gente fala assim, mas o mundo parece que está tão caótico, né? E está caótico. Mas no meio do caos está aparecendo esses flashes de luz, esses espíritos que trazem sementes para que a humanidade se fortaleça e para aqueles que querem serem melhores, aqueles que lutam para ser melhor, aqueles que querem viver num mundo melhor, aproveitem essas informações, aproveitem esses seres que estão chegando nos ajudando. Porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa deturpada, mas também tem mensagens boas que a gente encontra, né? E a gente encontra isso em várias religiões, em vários locais, não é só no Brasil, mas nós estamos falando de nós, a gente encontra muito isso na doutrina espírita, uma quantidade enorme de livros, de mensagens sobre o processo de transformação, de despertamento. Uma coisa boa da doutrina espírita é que eu sinto assim que a doutrina espírita ela traz um manancial de informações, de esclarecimentos relacionados à nossa condição psicológica ou à nossa condição mesmo de transformação, de como a gente faz o processo de transformação. Joana fala muito, né? Discernir, aprender a discernir, despertar a consciência. Tem um estudo dela sobre o processo de despertamento de consciência, nós vamos falar um pouco disso depois. Então, esse é o Albério, é um dos trechos do Albério que vocês encontram na página 23, no capítulo 1, no livro, o primeiro, Futuro Espiritual da Terra. Então, você vai no capítulo 1, logo no começo, página 23, você quer ler tudo, você vai ler o discurso do Albério, que é muito bom. Tá? E a hora que quiser interromper, por favor. Vamos lá. Aqui nós estamos falando também o mesmo livro, na página 37. Nosso ajuste ao equilíbrio dos outros orbes. Clarencio comentou. Aí agora a Grace vai pegar aqui a página 37. A Terra precisa se ajustar ao equilíbrio dos outros orbes que já se encontram harmonizados ao bem e que esperam há tempos que ela venha fazer parte do concerto de movimentos harmônicos do sistema e receba de outros mundos os auxílios necessários para a sua estruturação e reconstrução. Vamos parar nesse ponto, depois você lê o resto. Lembra disso aqui? A Grace comentou com vocês aí numa das aulas sobre Chantor. Lembra Chantor? Que ele fez uma palestra falando dos planetas da harmonização? Então, pode comentar, olha só, esse que está em vermelho aí. Ó. Então, gente, o que está comentando nesse parágrafo, né, é que realmente a Terra vai, né, receber espíritos de outros orbes, né, espíritos mais evoluídos, que têm essa amorosidade, essa responsabilidade, né, de colaborar para que o nosso planeta acompanhe esse crescimento de regeneração, né, e trazendo, tipo como aconteceu lá no nosso primórdio, lá, os exilados de Capela, eles vieram nos ajudar, né, que até hoje tem aquelas dúvidas de como que conseguiam fazer coisas, como, por exemplo, as pirâmides, né, sem ter nenhum tipo de tecnologia mais avançada, né, e o mesmo acontecerá no planeta de regeneração. Espíritos mais evoluídos virão nos auxiliar
trazendo progresso, né, para todos nós. Isso é uma coisa interessante que a Grace está falando, eu queria só complementar. Eu lembrei exatamente daquela questão que ela falou de Chantor. Porque, olha só, gente, vamos pensar numa lógica bonita nas leis divinas. O homem fica procurando seres de outro planeta. Você está vendo aí que gasta-se fortunas nisso. Não estou dizendo que está errado, não, isso faz parte do processo. Mas enquanto não houver um processo moral, as coisas não começam a acontecer. Vocês leem na primeira frase exatamente isso. Ele diz: a Terra precisa se ajustar ao equilíbrio dos outros orbes. O que está dizendo aqui? Que para a gente ter comunicação com outros planetas, com outras civilizações, num certo nível, que esses níveis também vão mudando, num certo nível, o primeiro nível, vamos falar assim, tem que haver um equilíbrio de quê? De como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga a espiritualidade, como a gente enxerga as relações com esses que já chegaram nesse nível. Não tem guerra, briga entre eles, não existe isso. Já tem um certo nível de moralidade. Mas se a gente não tem e acontecesse esse processo, seria uma catástrofe. E a gente sabe disso. Então, você tem muitas teorias os ETs estão aqui, vão vir para matar a gente, dominar a Terra. Isso não existe, gente. Existe a lei divina por trás. Então, esse processo de regeneração, ele vai nos trazer, além de outras coisas, o quê? Vai nos trazer mais envolvimento, mais harmonização com outros orbes, num nível compatível. Porque se você pensar num nível muito mais evoluído, aí a relação é outra coisa. É outra coisa que me está ocorrendo aqui, até você depois me corrige se eu estiver errada, quando se fala, né, em comentários sobre ETs que vêm para estudar, para aprender coisas aqui, aqui na Terra, né, que fala que, como que fala aquilo, abdução, né, que para estudar o ser humano, eu sempre questiono, porque se são espíritos que são esses seres que vêm de outro planeta, já tem essa tecnologia, é que obviamente são mais evoluídos, porque nós aqui no Terráqueo não conseguimos ir para outros planetas, estudar, por exemplo, vamos ver lá em Marte, ou em outro planeta qualquer, em Júpiter, vamos ver os habitantes que tem lá e vamos abduzir para estudar, tudo. Nós não temos essa tecnologia. E se algum ser de algum planeta vem até nós, obviamente que eles estão mais evoluídos na tecnologia para poder fazer isso, né, gente? Então, é interessante essa observação, né? Então, quando você falou que não vem para matar, para dominar a Terra, não. Se vierem, certamente virão com a permissão de Deus, né? Com a permissão dos espíritos, os cristos, né? Os responsáveis pelo nosso planeta, e com certeza para nos ajudar. A gente pode achar algumas coisas que são lógicas, e outras a gente fala, isso aqui não faz sentido. Faz sentido algumas pessoas verem objetos não identificados que a gente vamos dar o nome de um disco voador, um equipamento de ET? Até faz, mas faz porque a visão dessa pessoa é um pouco diferenciada. Pensa no médium que vê desencarnados, o outro não vê. Porque a dimensão é diferente. É uma dimensão diferente. Viagens, vamos falar assim, espaciais desse nível exigem uma condição muito diferente do que a condição material da Terra. É muito diferente. Agora, é possível que alguns venham e tenham até um contato, isso não é um problema, não vejo nenhum problema com isso. Porque a quantidade de irmãos de outros planetas que estão pululando aqui, com organização, com direção, é muito grande. Então, tem um envolvimento, já começou esse envolvimento. E o que se diz é que, na medida que a coisa vai engrenando, essas movimentações aumentam até o momento que há os contatos. E aí é uma coisa natural. Mas as coisas vão acontecendo assim, aos poucos, né? Vão acontecendo aos poucos. Mas o que interessa para nós aqui é entender que esse processo de harmonização desse nível, nós estamos falando desse nível, que tem vários níveis,
ele necessita que o planeta tenha um mínimo de condição. Não está dizendo é um planeta evoluído, não. Tem um mínimo de condição para ele ser aceito no grupo de planetas que pertence àquela harmonização. É isso que ele está dizendo. Isso é uma coisa muito importante. Né? Ele, continuando, né, falando sobre o auxílio necessário, que os outros mundos vêm com auxílio necessário para estruturação e reconstrução, aí ele continua. Isso quer dizer, perguntei admirado, que teremos contatos interplanetários com os homens e outros órgãos do sistema solar? Como não, André? O André Luiz pergunta, né? Já está respondendo, né? Aqui. Se nós teremos contato com outros orbes. Como não, André? O universo é sustentado por uma união entre tudo e todos. E só a maneira de pensar dos seres encarnados em nossa morada educadora se expressam em aspectos de individualismo e separação. Tá ótimo. A gente começou a falar, mas completou, e é isso mesmo. O contato no plano espiritual já aconteceu. Aqui no próprio livro fala, e eu já comentei para vocês, espíritos de outros planetas, como Júpiter, que é muito mais adiantado, e outros mais, estão trabalhando junto com os desencarnados da Terra, que estão no plano da Terra, transportando já imensas quantidades de desencarnados que não ficarão na Terra, que já estão sendo levados. Então, esse contato lá do outro lado já começa. Agora, o contato físico vai acontecer em algum momento. Uma coisa interessante, gente, eu estou lendo já novamente o livro de Maria de Nazaré, é belíssimo, lindo, recomendo a todos, eu me emociono muito, eu sou muito devota a Maria de Nazaré, e ela é interessante que lá no próprio livro, antes de Maria reencarnar, ela no plano espiritual se chamava Sofia, e ela, antes de reencarnar, depois que ela foi escolhida lá para ser a mãe de Jesus, que viria descer à Terra, né, para poder dar a luz a Jesus, ela, com a pleia de ceareiros, de outros espíritos de alta escola, sobretudo Isaías, que era companheiro dela de trabalho, já viam a Terra, lá para aqueles lados da Palestina, Roma, como que é o nome daquela outra cidade lá que eles estão higienizando? Jope. Então, toda aquela região, Jerusalém, eles fazendo limpeza espiritual, desarticulando nichos de espíritos trevosos, né, que tinham muito naquela região. Então, veja só, espíritos de outros planetas que já vieram desde sempre, lá já estava lá, trabalhando, né, limpando a Terra. É lindíssimo as cenas descritas no livro desse trabalho, né? E cabe aqui, né? Eles já estavam preparando espíritos de outros orbes, né? De outros mundos que vieram à Terra para dar já uma harmonizada, para ter condições para receber Jesus, nosso irmão maior, né? Bem lembrado, meu amor. É isso mesmo. Então, vamos lá. Aí você tem um outro item, que aqui nós não vamos ler, é a página 53, fala materialização das colônias espirituais. Esse página 53, esse capítulo depois é importante ler, porque ele vai falar de estruturas que existem no planeta de regeneração, parecidas com a estrutura do plano espiritual, e assim sucessivamente. Então ele diz assim, Clarencio informa sobre como os encarnados trabalham, às vezes de forma a preparar estruturas iguais às das diversas colônias do plano maior. É o mundo das ideias do Platão e o mundo da forma, ou seja, lá existe, aquilo vem a intuição em algum cientista, algum trabalhador, o que for, e aquilo se formaliza e se organiza, né? E assim, eles também copiam de formas mais evoluídas, como uma escada de comunicação dos mais elevados ajudando quem vem embaixo. Então, assim, esse processo de estruturas que a gente vê na vida, de todos os níveis, né, elas têm uma intuição. Se nós pegarmos
os artistas antes da Idade Média, até na Idade Média, das grandes construções góticas de igrejas, obras de arte, tudo intuição. Quer dizer, é uma intuição que vem e projeta aqui. E no plano espiritual, também eles têm a intuição de um plano acima, ou seja, aquilo que pode ser mandado de planos acima vai sendo mandado na medida da harmonização que aquele povo, ou que aquele degrau da escada comporta. É disso que ele está falando para nós. E por que eles estão falando isso? Porque ele está falando como será o planeta. Então, se é de regeneração, as intuições serão melhores do que nós temos hoje. Né? Intuição de miséria, de guerra, né? De destruição, de egoísmo exacerbado, essas coisas, não vai ter. Então, um outro nível de coisas que vão acontecer aqui. Vamos lá. De novo, interrompam quando quiser. Aqui nós temos o capítulo 11, que é a mudança dos padrões mentais e a fonte da regeneração. A Grace vai ler aqui no capítulo 11, da primeira parte. É uma coisa, quem tiver esse livro, tem cuidado, eu já caí do cavalo com isso. Esse livro O Futuro Espiritual da Terra, vocês vão que é o livro que tem mais informação, ele é dividido em duas partes. Então, vai capítulo 1, 2, até tal. Depois, no outro, ele começa de novo os capítulos. Tá? Então, aqui nós estamos no capítulo 11, da primeira parte. É a mudança dos padrões mentais, é a fonte da regeneração. Tudo eu dei que traz pretinho, você para ler. Então, vamos lá, gente. Isso. No dia imediato, logo pela manhã, quando entramos no lar de Sérgio, o encontramos tomando o seu café, sozinho e entregue a seus pensamentos. Como será que conseguirei trabalhar hoje? Sinto que estou ficando preocupado com as atividades da faculdade que preciso fazer, mas estou quase sem tempo. É difícil viver assim, tendo que estudar de manhã, trabalhar à noite e ainda ter minhas obrigações espirituais quase todas as noites. Mas não tem problema. Hoje me levantei mais disposto, parece que sonhei com a mamãe, que dizia estar comigo nessa minha luta. Aniceta aproveitou que ele se abriu para pensamentos positivos e colocou a mão em sua cabeça. Só lembrando o Aniceto. Quem viu o livro, quem viu o filme Nosso Lar 2, lembra de Aniceto, que era um instrutor de um nível bem mais elevado. Ele está aqui no livro também. Vamos lá. Então, Aniceto colocou a mão em sua cabeça, sugerindo que fizesse uma leitura edificante para começar aquele dia. Imediatamente, sobre o influxo energético do mentor, ele pensou: estou precisando de uma boa leitura inspiradora para começar o dia. Quem sabe eu posso me sentir melhor. Pegou um livro de mensagem e abriu por acaso numa reflexão sobre o mal que o pessimismo, os pensamentos negativos e as emoções perturbadas nos causam, criando uma visão distorcida da inteligência, da existência, que é necessário mudar a disposição íntima para encarar os fatos em que a irritação e a reclamação são princípios de doenças mentais graves. Ficou pálido com a mensagem tão clara para seu comportamento naquela manhã e, como em outras vezes, pensou consigo mesmo: eu estou apenas começando e já estou assim reclamando, alimentando esse estado negativo e com isso vou acabar atraindo companhias espirituais de baixo padrão. Isso eu não quero para mim. Está decidido. Tive uma ideia. Para começar bem as minhas atividades diárias, vou ler uma página como essa todas as manhãs e meditar sobre os seus ensinamentos. Demonstrando uma mudança de atitude, foi pegar seu material escolar e saiu para suas obrigações estudantis. Era interessante perceber que parte de seus raciocínios tinha algum conteúdo recebido pela mãe em sua conversa no nosso plano, como se fosse uma intuição. Foi quando Clarence falou, Clarence falando para o André: perceba nesse exemplo como muitas pessoas começam o dia, com um conflito íntimo, intenso, no qual os pensamentos e emoções se atritam constantemente, predispondo a mente a choques perturbadores e causando doenças e influências obsessivas.
podemos perceber o grau de inconsciência das pessoas sobre esse fenômeno reguladamente, que produz um estado generalizado de desequilíbrio emocional nos homens. Então, gente, a gente observa que, voltando só uma página antes para entender, esse rapaz, né, o Sérgio, ele tem obrigações, né, ele estuda, ele trabalha a parte do dia, e à noite ainda tem trabalhos espirituais. E aí ele começa de manhã questionando, nossa, eu tenho tantas atividades, não vou conseguir, estou sobrecarregado, né? Então ele já começa com pensamentos mais negativos. Então aqui é um alerta para todos nós. O nosso dia, via de regra, transcorre de acordo com como a gente acorda, como a gente se dispõe a viver esse dia, né? E aí o Aniceto dá uma intuição, uma ajuda para ele, que esse Sérgio era um rapaz trabalhador, de boa vontade, né? Então ele dá a intuição, leia uma página. E isso funciona muito bem da gente todos os dias de manhã, nem que seja aqueles livrinhos de mensagens curtinhas, ler uma paginazinha e ter como referência aquela página para levar o seu dia. Já há algum tempo eu venho fazendo isso, de ler uma paginazinha até. Aliás, todos os meus livrinhos pequenininhos eu acabo emprestando, doando para alguém. Estou precisando comprar outro de páginas bem curtinho. Então, é muito interessante que na hora, quando a gente faz esse movimento, é como a gente virasse essa chave de desânimo, de cansaço, de má vontade, de ver que ele mesmo externa aqui. Eu comecei meu dia já meio com uma vontade, já com aquele pensamento, meio, estou cansado, não vou conseguir fazer todas as coisas. E a partir do momento que ele muda a vibração dele, ele se sente revigorado, né? E o Clarencio aqui reforça, né, a necessidade, né, que ele fala. Perceba nesse exemplo como muitas pessoas começam o dia com um conflito íntimo, intenso, no qual os pensamentos e emoções se atritam constantemente, predispondo a mente a choques perturbadores. E isso aí acaba causando doenças, mal-estar, mau humor, você acaba se indispondo com outras pessoas, né? Então, que fique esse alerta para que nós possamos colocar mais qualidade, tanto na hora de dormir, né, que nós já falamos que é importantíssimo nós nos prepararmos para dormir e, quiçá, nós sejamos merecedores até de trabalhar no plano espiritual, né? Quando temos uma boa vibração, a gente sabe que nossos guardiões, nossos protetores vêm, aproveitam a nossa boa vontade, a nossa vibração, muitas vezes em auxílio, né, de irmãos desencarnados, né? Então é importantíssimo a gente orar, agradecer, fazer aquela reflexão, sugestão de Santo Agostinho, como foi o meu dia, né? E na hora de acordar também, nos prepararmos para ter um bom dia. Esse vai ser um planeta de regeneração, onde todos vão começar o dia bem, com aquele objetivo de ser fraterno, de um ajudar o outro, tudo. E aí, com isso, um ajudando o outro, todos com o mesmo objetivo, né, de melhora, nosso planeta também vai melhorando. Gente, deu para imaginar, ela foi falando aí, deu para imaginar a coisa acontecendo? Por que eu pedi para a Grace ler? Porque eu achei isso aí fundamental num processo da gente querer acordar, despertar, querer mudar a vida, querer, sabe, fazer coisas que não são muito grandiosas, mas que muda. Porque quem de nós já não acordou, como disse o outro, né, como é que as pessoas falam? Com a égua amarrada no toco, né? Assim, a avó, coitada da avó, não, a égua, deixa a égua, a avó não, coitadinha, né? Quem de nós já acordou assim, como se tivesse dado uma topada aí no plano espiritual e acorda irritado, nervoso, com um monte de coisa na cabeça? Todo mundo tem isso. Agora, o que ele está falando para nós aqui é mudança de padrão mental, o capítulo é sobre isso. Como é que você muda um padrão? Quando você fala que tem um padrão, é coisas que se repetem com muita frequência.
Então, se eu sempre me irrito, ou acordo de manhã de mau humor, não queria acordar, estou cansado, se isso é um padrão mental, você já começa o dia arrastando o dia antes dele começar, você já está arrastando. E isso é muito ruim. Então, ele está dando um toque para a gente, olha, uma dica é, comece o seu dia fazendo uma prece, comece o seu dia lendo uma página, comece o seu dia, ele fala aqui, fazendo uma meditação, às vezes não tem tempo, faça uma pequena reflexão. Ah, mas meu negócio é corrida mal, toma um café, já sai, ok, você sai andando, sai de carro, sai de ônibus, para ali naquele momento, apaga e faz uma reflexão. Um minutinho que seja. Ou, tá, não dá, olha para as pessoas com carinho, olha para as pessoas e vai transmitindo um pensamento de carinho, aquilo rapidamente vai te trazendo um padrão mental completamente diferente. Ele está falando disso, padrão mental. No planeta de regeneração, as pessoas terão uma tendência a mudar padrões mentais para paz, para harmonia. Ok? Vamos lá. Aqui tem um outro capítulo, que é o 14. Então, é o seguinte, o que ele faz aqui? Eu vou pedir para a Grace pegar o capítulo 14, ela vai ler um trecho. Mas ele diz assim, o Clarencio nos adverte sobre os trabalhos na casa espírita. Por quê? O capítulo 14 é a instrução espiritual prevalecerá sobre as outras. O que significa isso? Né? Hoje, como é que o nosso mundo roda? O nosso mundo roda assim. Se a gente tiver tempo, a gente se dedica à espiritualidade, a uma religião, ou ao que for, uma entidade. Se não, não. É o tempo que sobra. Poucas pessoas se envolvem com mais frequência, mas em geral não, e alguns nem se envolvem. Então, o que ele está dizendo é que no mundo de regeneração, a tendência é que dentro das estruturas religiosas, as pessoas vão se envolver mais. Vai prevalecer esse lado espiritual. A gente fica até em dúvida, mas como assim? O ganha-pão, isso e aquilo. Mas quando a gente estudar um pouquinho o que é o ser humano, lá no item 3, a gente vai compreender como a gente gasta tempo com a parte de baixo e a parte de cima, que é a que deveria comandar, a gente não usa tempo. Né? E ele fala mais, inclusive. Ele fala que nas casas espíritas, nas instituições religiosas, existem muitas coisas formais, trabalha-se muito na forma. Né? Eu já falei muito disso aqui. E ele diz que as pessoas vão começar a buscar as essências, né? As essências das coisas, porque isso aqui importa para a nossa evolução. A forma é importante? É, mas se a forma não for traduzida para a essência, não tem evolução, fica só na intelectualidade. Né? Ele diz assim que, em geral, principalmente na casa espírita, as pessoas têm tendência de buscar a casa espírita que está com problema, está com processo obsessivo, está doente, está perturbado, está com raiva, está triste, está depressivo. Ok. Mas não é isso o ponto. O ponto da casa espírita vai ser diferente. Ele vai fazer isso, mas ele vai ensinar as pessoas como traduzir a informação, o conhecimento da vida, da espiritualidade, em coisas internas de cada um, que é o processo educativo, que, inclusive, eu acho que hoje mesmo a gente vai falar dele. Você abriu aí, meu amor? Esse trechinho. As atividades de evangelização infantil, os estudos que objetivam o desenvolvimento espiritual e as reuniões públicas são trabalhos em evidência sobre os outros. Devemos direcionar nossos esforços e energia para a transformação moral da criatura e lançar as sementes de renovação no terreno da alma. Olha, o que ele está colocando, gente, é assim. Esse capítulo é um capítulo especial que vocês deveriam ler. É o capítulo 14 do livro. Se vocês falarem, eu não tenho livro, manda o WhatsApp, eu pego esse capítulo, eu consigo pegar ele, traduzir ele em Word e mando para vocês. Por quê? Porque esse capítulo fala de coisas que são muito ligadas ao movimento espírita, à casa espírita. Como as coisas vão se transformar aos poucos. Ele é muito interessante. Então, fala assim, olha, eu não tenho livro, pode me mandar? Eu tenho um sistema que eu entro, consigo baixar esse capítulo e mando para vocês pelo WhatsApp, né, ou pelo e-mail, sem problema. Mas vale a pena, porque ele está falando de coisas fundamentais, que é o processo da forma e da essência. Vamos um pouquinho mais.
Aqui já muda o assunto. O assunto agora vai para um processo que se chama... aqui está no Checkmate nas Sombras, capítulo 5. Observações sobre deslocamento. Já está entrando em tecnologia. Aí está falando como será o planeta. No Checkmate ele fala um pouco sobre essa questão. Então ele diz assim: Clarence, aproveitando a questão de evolução em nosso lar, com respeito ao transporte por levitação, acho que todo mundo sabe o que é, mas o transporte por levitação é que a pessoa não usa nenhum meio tecnológico. Ela voa, levita, né? A gente fala voa, que dá a impressão que tem asa, não é? Levita, ela consegue se transportar sem usar nenhum tipo de equipamento para isso, tá? Nos diz que nosso planeta também teremos muitas mudanças relativas à questão de transportes. E ainda diz que muitos problemas relativos à preocupação que temos hoje serão sanados por simples mudança de padrão mental. Ora, imagina, nós podemos verificar sistemas de transporte, mesmo no planeta, hoje, em situações diferentes, em países diferentes, completamente, tecnologia completamente diferente. Então, você pega país muito subdesenvolvido, esses dias, achei até engraçado. Gente, a gente estava olhando um país que a coisa é tão difícil, que as pessoas pobres, eles constroem um aparelho de transporte em cima de uma moto. Olha só, tem uma moto, ele faz uma estrutura de madeira que prende na moto e ele transporta até 8 pessoas na moto. Põe um tanto para cá e ainda coloca bagagens. E eu falei, nossa, esse rapaz é criativo, mas depois ele para num local que só tem esse tipo de aparelho para as pessoas, várias pessoas contratam como se fosse um mototáxi. Na Indonésia, né? Eu não sei se é Indonésia, eu não sei. Mas assim, eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Eu achei aquilo incrível. Aí depois mostrou outra coisa mais incrível. Tem uma linha férrea, e as pessoas sabem a hora que os trens passam, que não passa muito, eles fizeram a mesma coisa, uma estrutura de madeira bem precária, mas coloca a roda, e essa estrutura de madeira tem os banquinhos, ele coloca no trilho, as pessoas pagam a passagem, sobem no banquinho, e ele vai empurrando. E vai e volta. E aí depois mostrou também, vários têm esse aparelhinho. Aí mostrou a tecnologia mais avançada. O cara pegou isso para andar na linha e botou uma moto acoplada. E a moto, a roda da frente fica levantada e a de trás pega no trilho. Então, é o high-tech. E, de novo, mostrou, aí as pessoas usam uniformezinho, tem estação para comprar o ticket, e as pessoas... Aí você olha aquilo e fala, meu Deus, como as pessoas vão se virando. Mas quando você olha isso e olha, por exemplo, uma China, até um Japão, que tem sistemas de transportes absurdos, que a gente fala assim, isso aqui não vai vir aqui no Brasil nem na próxima década, nem daqui a 30 anos. É um negócio muito evoluído. Então, assim, agora imagina no mundo de regeneração, onde as tecnologias sempre vão ser mais avançadas com o processo de transporte. A gente está vendo coisas na ciência acontecendo, e que a gente olha, eu já falei isso aqui, que a gente olha para aquilo e fala, isso aqui é como se fosse assim, um protótipo do que vai acontecer quando o mundo mudar para melhor. Isso não vai entrar no ar tão forte assim, num mundo que ainda tem gente com tantos interesses e tanta exploração. Você olha o carro voador, quem não já viu vários protótipos de carro voador? Existe um experimento que é feito em vários países que é claro que aquilo ali só vai pegar mesmo e ser viável quando for um planeta de regeneração, que é um processo onde você faz a fusão nuclear, né? Que a gente tem a fissão nuclear, que é a bomba atômica, mas a fusão nuclear é diferente, é um outro processo, mas a geração de energia é quase igual uma energia de um sol em miniatura, é uma coisa absurda. E o mais interessante, não tem nenhum resíduo, nada, zero. Isso já tem experimentos acontecendo na China, nos Estados Unidos, na França, acho que no Canadá. Tem uns 6 ou 7 países que estão trabalhando, e às vezes em consórcio. Você olha aquilo e fala, isso é coisa para um planeta mais evoluído. É uma coisa incrível. Eu vi esses dias uma reportagem sobre tecnologia em que uma pessoa tem um câncer.
Então, ela vai nesse local e lá tem um aparelho, e esse aparelho emite tipo um laser, um jato de luz lá na célula cancerosa, e esse laser, eu não sei exatamente se é laser, vai lá na célula, esquenta de uma maneira que derrete a célula cancerosa, só a célula cancerosa. A pessoa fica ali em observação umas 2, 3 horas e vai embora para casa, acabou. E isso já está sendo feito no SUS. E no SUS. No SUS! No SUS. É no Sul? Não, é no Norte. Não. É no SUS, não é Sul. É no Norte. É no Norte. Já está sendo feito no SUS e já foram feitos vários experimentos, e isso está entrando. No Norte do Brasil. Então, vocês pensam, isso é uma tecnologia que nós vamos ter? Vamos! Agora, imagina quantas tecnologias maravilhosas para facilitar a vida, para eliminar a doença, para curar mais fácil as pessoas. É isso que ele fala, e se vocês puderem depois pegar o Checkmate na Sombra, página 35, e mais outras páginas que estão acopladas, vocês vão ver lá sobre a questão de algumas tecnologias e tecnologia de deslocamento também. Vamos um pouquinho. Aqui, ele vai falar também de um pouco de tecnologia, a questão relacionada ao trânsito, que também tem a ver com deslocamento, tá? As leis, os processos vão ser diferentes? Vão. São pessoas mais respeitáveis ou pessoas que buscam fazer as coisas de uma forma tranquila, ordenada. E aqui a gente sai da tecnologia e entra num assunto muito importante, que é a questão da educação. Tá? A educação, o processo educacional num planeta de regeneração. Aí vocês vão lembrar que eu passei 3 vídeos para vocês. Vocês lembram disso, tá? Quem não viu, é importante ver. Nós vamos perguntar aqui? Não vou perguntar. Só que aqueles vídeos, quando você olha os 3 vídeos, você tem uma ideia de um pouco mais à frente sobre o processo de educação, né? Isso é uma coisa importante. E hoje nós vamos falar, a Grace vai até me ajudar, nós vamos falar, deixa eu ver, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, e não tem como a gente falar de educação a não ser buscando para dentro da nossa conversa um dos maiores educadores que já existiu nesse mundo, tirando Jesus, deixa Jesus do lado, mas alguém que inventou um processo que é um processo incrível de educação. Então, nós vamos falar né, da educação no planeta de regeneração. Uma breve explanação. Como será o planeta? Futuro Espiritual da Terra, capítulo 27. A educação sobre a reforma íntima. Então, esse capítulo dedica-se a analisar a educação no lar e nas escolas relacionada ao processo de reforma. Então, vamos lá. Naquela instituição de aprendizagem do nosso plano, seria ouvida a palavra do companheiro extraordinário que viveu na antiga Grécia com o nome de Sócrates. Eu não sei quantos de vocês já leram, já ouviram, já estudou sobre Sócrates, né? E a gente vai falar um pouquinho por que a gente considera ele, tirando Jesus, um dos maiores educadores, né? Milhares de espíritos, eu estava numa assembleia lá no plano espiritual. Então, milhares de espíritos, estavam reunidos para discutir como métodos e desenvolver recursos que muitos deles aplicariam em seus trabalhos ligados à educação quando reencarnasse. Com essa atuação diferenciada, os futuros educadores criariam condições de aprendizagem nas escolas do futuro. Então, vamos lá. Profundamente centrados e com um misto de respeito e admiração profunda, aguardavam as palavras do nobre visitante sobre a renovação da instrução para o futuro da Terra. A visita dele ocorria com frequência, mas desta vez tinha o intuito de ampliar a visão nos campos da didática, levada muito a sério pela espiritualidade superior. Estávamos em estado íntimos de... Não é de preço. De apreço. E não sabias como se diria a comunicação, como se daria a comunicação. Esta imagem transmitida à nossa mente percebia seu perispírito como se fosse uma estrela luminosa em forma humana. O que eles estão dizendo assim?
que ele ia dar comunicação, mas eles não iam vê-lo, é um nível diferente. Então, ele ia aparecer como uma estrela luminosa, tá? E era percebido intimamente, perispírito porque é desencarnado, tá? Eles são desencarnados, então eles iam perceber como uma forma luminosa, com traços de uma natureza madura e, ao mesmo tempo, jovial, difícil de descrever aos homens da Terra. Então, está dizendo assim, olha, nós estamos aqui reunidos, uma quantidade enorme, de milhares que ele fala ali, e nós estamos aqui nos preparando para ser educadores na Terra, e essa preparação, nós vamos receber uma instrução de um espírito que nessa área tem um nível muito elevado, ele vem nos falar alguma coisa. Então, vamos lá. Passados alguns minutos, ouvimos na acústica de nossos espíritos as suas palavras de maneira límpida e natural, fazendo-nos entrever como seriam os meios de comunicação do amanhã, tanto para nós quanto para os encarnados. Ou seja, meu microfone, vocês estão ouvindo, não existe nada disso. Ele se comunicava diretamente com cada um. Cada um recebia dentro de si essa comunicação. Então, ele vai falar: meus irmãos, na eternidade, é com ampla alegria a envolver meu coração que, atendendo às determinações de nosso Pai e o pedido amoroso do nosso Mestre Maior, venho trazer alguns apontamentos sobre a necessidade de mudanças para atender às mentes que aportam no planeta, sanar as dificuldades atuais, dos métodos atuais e atender às determinações condicionais pelos agentes siderais, desenvolvendo um aprendizado que você desperte aptidões e possibilidades de trabalho com ampliação de comportamentos criativos e inovadores. Então, ele vai dizer o seguinte, que o autoconhecimento é o princípio fundamental para esse processo, que partilhei com os homens de minha época. Esse recurso de desenvolvimento acompanha os exilados recebidos no sistema solar de Capela, que trouxeram, por sua vez, esses conteúdos orientados para a Terra, beneficiando as mentes infantis que iniciaram aqui sua caminhada. É para o autoconhecimento que deve convergir todas as iniciativas educacionais na busca do aprimoramento, tanto para o ensino de caráter investigativo, quanto para a sua aplicação. Vocês estão entendendo que ele está dando um tom que não é o tom da informação. Ele está dando o tom do autoconhecimento, de entrar no íntimo do ser. É diferente, é da essência, né? O homem perceberá quanto traz de recursos natos que até hoje ele ainda não acionou em toda a sua capacidade. Apesar dos múltiplos aprendizados já adquiridos, esses conteúdos são sentimentos de divindade, que serão acessados pela perda de sua materialidade e pela força de sua sublimação, utilizada em benefícios de todos, manifestando a lei de fraternidade universal que tudo sustenta. O conhecimento de si mesmo, né? Aí vai falar que permite, mas ficou uma frase fora ali. Até aí ele está dizendo para nós assim, olha, existe um processo que a educação que existe hoje no planeta ainda não acompanha, mas num planeta de regeneração isso vai ter que ser transformado, que é, além das coisas técnicas que as pessoas vão aprender, o principal, ele diz, é o autoconhecimento, é tirar de dentro da pessoa os potenciais que ela tem. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a pessoa aprende a lidar com o potencial que ela tem, as coisas mais simples, que são as técnicas, ela vai fazer com muito mais facilidade. Existe uma palestra, eu acho que eu vou mandar para vocês, da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que ela fala exatamente disso. A pessoa que estuda esse processo de filosofia interna, de interiorização, de autoconhecimento, e trabalha nisso, e isso vai vingando, ela tem muito mais facilidade com lidar até com as coisas técnicas do que uma pessoa que não tem. Para ser um educador do futuro, o mestre já deverá ter percorrido o caminho do autodescobrimento. Então, está falando para eles, né? Olha, vocês vão ser educadores, vocês já têm que ter passado por aqui.
podendo assim ajudar o aluno a buscar em sua alma a matéria viva que ele quer abordar e está dentro de cada um, afastando as distâncias existentes entre professor e aluno. Quando você lê isso, você fala, mas no mundo que a gente vive, às vezes a gente se embrenha numa profissão para ganhar o pão, para ganhar dinheiro, e às vezes nem gosta muito, mas tem que fazer. Mas vocês têm que entender que no mundo de regeneração, até o processo econômico é diferente, gente. Esse processo não é igual aqui. Concentração de riqueza, quero ficar rico, outro é miserável. Não é isso. É diferente. As pessoas vão se contentar com mais facilidade porque elas vão ser felizes, elas vão ter paz interna. O autoconhecimento e ela fazer aquilo que ela ama, que ela gosta, vai ser muito mais... e vai se sustentar, porque não tem miséria, não tem essa pobreza absurda, vai ser muito mais feliz para ela do que, às vezes, ser um milionário e não ter nada que o faça ter paz e harmonia. Tem que pegar esses dois ganchos para compreender para onde que ele está apontando aqui. Assim, quando eles estavam estudando o tema alegria, ele está dando um exemplo. Por exemplo, será necessário que ambos a estar sentindo naquele momento para que possa explorar junto. Porque ele está dizendo assim, estamos estudando sobre alegria, então nós temos que estar alegres. Estando alegre, nós vamos entender. Se a gente não tiver, a gente não vai compreender. Ou seja, está envolvido naquilo que você vai fazer. Esse contato direto com o material de pessoas que o cercam assumem sempre assumem a função de educadores. Então, ele está dizendo, os educadores precisam estar nesse nível. Baseada numa satisfação profunda de estar sempre ensinando e aprendendo. Essa didática não pede sacrifícios algum para quem realizá-la. Não tem sacrifício, é um prazer, é uma alegria. A intenção de ganhar por essa atividade profissional entrou no ponto. Não será o foco principal, olha o que eu acabei de falar, e sim a realização da atividade profissional com muita dedicação, onde o ganho é uma consequência natural. Por sentir a presença de Deus nessa ação, o próprio ato de educar será aí perdemos a palavra, na semana que vem eu faço um reprise desse aqui pequenininho. As palavras do nome instrutor, orientado por mais tempo, nos deixou aqui apenas algumas modestas anotações, que acredito são importantes para os instrutores do futuro, a fim de se inspirarem na construção de suas responsabilidades, para que o Filho do Homem, que é o homem regenerado, se desenvolva de forma natural e efetiva. Aquela palestra estaria eternamente inserida em minha alma, pela beleza e doçura com que os projetos me tocavam e pela oportunidade de poder compartilhar com nossos irmãos encarnados essa felicidade que Deus me oferecia como um presente especial. O que nós estamos colocando aqui, nós falamos de tecnologia, né? Falamos das instituições espíritas, falamos do lar da pessoa ali se compreendendo para o seu dia, e aqui falamos da questão da educação, processo de educação, né? E aí, uma curiosidade, a questão do Sócrates, né? Mas por que ele é considerado um dos maiores educadores? Porque ele tinha um método que ele criou, que é a maêutica, né? Quem estudou um pouco de Sócrates sabe o que é, eu vou resumir, não vou ler. A maêutica o Sócrates, ele fazia um jogo de dialética. Então, uma curiosidade sobre Sócrates, que ele era analfabeto, que ele não lia, né? E ele não dava tanto valor aos livros. Então, olha a coisa como que é incrível, né? Então, o que ele fazia? Ele ficava nos mercados, nas praças públicas, conversando com as pessoas. E como é que ele fazia? Pegava aquelas pessoas que às vezes se julgava que sabia alguma coisa e falava, então vamos ver se sabe, vamos conversar. E ele começava a fazer perguntas e respostas, ia levando e tirando da pessoa. Ah, mas por que é assim? Por que é assado? É muito interessante, tem um diálogo que é Sócrates e Critão. Critão era discípulo de Sócrates. E Sócrates, aqui que vocês estão vendo aqui, é o momento que ele foi condenado a tomar cicuta, ele está preso, né? E uma noite o Critão chega e vai visitar o Sócrates. E vai lá com uma proposta. Critão tinha uma condição financeira boa. Vai lá e diz, Sócrates, eu vim aqui porque não faz sentido, é injusto. Acontecer isso com você só fez o bem, isso é injusto, está errado. Então eu vim te tirar aqui, eu já arrumei dinheiro para resolver a situação e nós vamos embora aqui da Grécia e você vai ficar tranquilo.
E o diálogo é muito incrível, porque o Sócrates vai mostrando para o Critão que o Critão estava errado. E ele tem esse diálogo, é muito bonito. E você vai lendo o diálogo e fala, gente, o cara é bom, porque ele conversa o Critão que ele tinha que morrer mesmo. Estava certo. Era injusto, mas ele tinha que morrer. E vai mostrando por quê. Então, ele tinha esse processo da maêutica que vai fazendo com que a pessoa chegue à própria conclusão, não ele diga, é assim, é assado, você tem que entender isso. Não existe isso. É a própria pergunta e resposta que leva a pessoa a descobrir que ela sabe ou não sabe alguma coisa. Esse é um processo educacional de Sócrates. Só uma coisa que eu estou lembrando, que interessante do Sócrates, que a própria esposa dele, ele preso, né, ela vai lá para se despedir dele, após ele ser condenado a tomar cicuta, e ela fala para ele, não é possível, eu não aceito, você é injusto, você vai morrer injustamente. Ele falou assim, ué, você preferia que fosse justo? Que ele tivesse culpa, né? É preferível, então que bom que eu vou morrer, é injusto, né? Se ele fosse morrer e porque realmente ele tinha feito algo de errado, que seria bem pior, né? Você vê a tranquilidade dele, né? Ele ali não aceitou fugir, não, tenho que passar por essa prova, mas se manteve tranquilo na posição dele e falou, já que é injusto, melhor que assim seja, do que morrer, não, eu estou morrendo porque eu errei, que é justo que eu morra, né? Muito interessante essa passagem. Tem uma curiosidade que a Gleice vai falar para a gente aqui. Então, gente, outra coisa, né, para finalizando nossos momentos, tem uma história de Sócrates muito interessante, que a mãe dele era parteira, uma parteira muito boa, todas as pessoas lá do lugar onde ele morava procuravam a mãe dele, e o Sócrates falava o seguinte, que um discípulo dele, né, uma vez indagou para ele que ele tinha uma vida totalmente voltada a ajudar pessoas, né, e que muitas pessoas não davam atenção, não ligavam para o que ele falava, né, e ele continuava ensinando as pessoas ali. Né. Aí ele perguntou o seguinte, o discípulo dele, Sócrates, como podes fazer tanto por pessoas que não lhe dão nada, que não aprendem, que são muitas vezes incapacitadas para aprender? Aí o Sócrates, eu vou falar com as minhas palavras, mas está escritinho aí. Ele vira para ele e fala, olha, meu caro, você sabe que a minha mãe é parteira, e ela é das boas, uma profissional excelente naquilo que ela fazia, né? Mas a minha mãe nunca conseguiria dar luz. O papel da minha mãe é ajudar a pessoa que está grávida a dar a luz, né? Ao bebê vir ao mundo a dar a luz, né? Ele falou, eu tenho minha profissão, meu modo de ser é muito parecido com a minha mãe. Aí ele fala, mas eu sei que nunca poderá dar a luz a alguém que não esteja grávida. A mãe dele, por melhor parteira que seja, ele nunca iria conseguir. Se a pessoa não estivesse grávida, ela não conseguiria dar luz, né? Aí ele fala, então, o meu caso é o mesmo. Ou seja, eu sou um parteiro que precisa tirar de dentro de cada um conhecimento e não colocar lá aquilo que não existe dentro. Então, olha que coisa bonita. Então, ele falava, é aquela coisa, a essência divina está dentro de nós, o saber está dentro. Então, ele instigava as pessoas, ele através de perguntas, ele ia levando as pessoas a pensarem, né? E ele falava, o papel dele é tirar a luz. Eu lembro muito de Jesus, quando fala, brilhe a vossa luz, né? Então, está dentro, o reino dos céus está dentro de você. Então, ele coloca ali muito bonito, né? Que ele era o parteiro de tirar a luz do conhecimento das pessoas, que as pessoas encontrassem dentro de si. E ele fazia esse estímulo, né? É lindo isso. Ele Sócrates muito antes de Jesus, né? Depois veio Jesus lá falando, vós sois a luz do mundo, né? Então, está tudo dentro de nós, né, gente? Então, cabe a nós a gente desenvolver isso, né? Tirar de dentro de nós o nosso melhor. Bom, a gente não vai chegar aqui, tá? Nós vamos ficar por aqui.
mas eu queria saber se alguém tem dúvida, tem pergunta, quer fazer alguma colocação, né? A gente ainda tem uns minutinhos. Lembrando, quem não viu os vídeos da educação, veja, é importante. Aqui tem mais um vídeo para ser visto, que eu estou colocando aqui. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que queiram colocar? Então, a aula de hoje foi bastante pensativa, filosófica e duro de imaginar, com toda essa mudança planetária, a gente poder, como mortal hoje, conseguir imaginar um planeta desse com tantas desigualdades sociais entre um país e outro, tipo um Japão, uma China, comparando eles com uma África, um país tão subdesenvolvido, uma América Latina, uma Cuba, uma Venezuela, chegar aos mesmos patamares de conhecimento e todos os seres humanos regenerados, pensando no bem, trabalhando e aprendendo por tipo uma telepatia e aprendendo com informações assim, sem precisar sofrer tanto indo para uma escola e tudo. Eu concluo que eu não consigo imaginar um planeta desse. Um mundo assim regenerado. Fica difícil. Eu li nos livros e anotei como, para nós mortais e sem esse conhecimento novo até no espiritismo, conseguir vislumbrar um mundo assim tão... Isso que ele não é um mundo feliz, ele é ainda um regenerado. Em regeneração. Em regeneração. É muita mudança. Fica difícil mensurar tudo isso. Hoje foi espetacular. Eu tenho tudo anotado aqui. Maurício, depois eu vou querer o seu caderninho, que eu vou colocar muito de coraçãozinho. Eu quero passar a vista no caderno. Vocês, quando eu era criança, né, no meu tempo, quando bem pequenininha, tinha um caderninho que a professora botava estrelinha, coraçãozinho, né? Eu vou fazer isso. Capricha no caderninho. Eu tenho que fazer, eu tenho esse déficit de atenção. Se eu não fizer isso, daqui 15 minutos eu não sei do que a gente tratou. Então eu tenho que marcar no livro, eu tenho que ler 5, 6 vezes o que vocês falaram para tirar alguma coisa. E assim foi a vida inteira, muito difícil para aprender, mas a gente corre atrás. Estou esperando um regenerado para ensinar por essa mais fácil. Gente, mas isso é uma técnica de aprendizagem mesmo, você fazer resumos na sequência que você está lendo, resumo do que você aprendeu, que fixa melhor na memória. Né? Gente, chegamos no fim. Alguém quer fazer a prece para a gente, por favor? Que vai fazer a prece, pelo menos tem que aparecer. Aí! Pronto. Então vamos lá, por favor, Maria Angélica. Vamos lá. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso irmão Jesus e a Maria de Nazaré. E agradecer pela aula de hoje, agradecer a Grace e o José Ruela por compartilhar este estudo com a gente, que nos faz refletir muito e vibrar para que esse mundo possa mesmo melhorar. Sabemos que vai demorar ainda, né? Um tempo, mas com amor, com fé, com esperança e perseverança, em busca de um mundo melhor, nós vamos conseguir. E agradecer aos nossos irmãos espirituais que intuíram a Grace e o José Ruela e que estão aqui nos amparando, nos auxiliando, nos ajudando, e agradecer também ao anjo guardião de cada um de nós, que nós precisamos mesmo da companhia deles. E que Deus nos abençoe, que Jesus e Maria de Nazaré sempre nos ampare. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Obrigado, Angélica. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A Letícia que ficou falando, Angélica, semana que vem vai ser ela. Gente, boa noite. Nós estamos fechando aqui. Um beijo a todos. Boa semana. Gente, boa terminando noite. Gente, eu estou com o videozinho aqui falando dessa cirurgia do SUS, que está tendo já no Brasil, que é uma técnica manda, que manda. eu vou mandar para vocês.